quanto mais exceções tem um processo, mais custoso ele fica e talvez o retorno de benefício não seja tão legal, né? Então, para eliminar isso, né, a gente já consegue hoje contornar essas mazelas da LLM puro com algumas tecnologias mais avançadas, né? E que foi justamente isso que nos fez conseguir entregar um resultado ao nível que conseguimos entregar na Petrobras em apenas 3 semanas, porque lá a gente não só contou com esse modelo tradicional, automação, que usa IA generativa, que se comunica com uma LLM, ou mais de uma LLM, mais de uma base de conhecimento montada, segregada, com os dados da minha empresa, né, privados, mas só isso não seria suficiente para esse caso. A gente precisou usar algumas tecnologias adicionais para poder melhorar a capacidade de geração de informação e também eliminar alguns problemas inerentes dessa comunicação básica da IA gerativa com LLM, né? Então, a gente, com base nisso, a gente conseguiu construir o que nós carinhosamente chamamos de consultor tributário inteligente, né? É uma automação de ponta a ponta que auxilia a Petrobras a melhor definir se está correto ou não e definir o caminho do cálculo de tributos de ICMS nos processos dela, né? Então, a gente aplicou especificamente para o processo de ICMS, mas mesmo sendo específico nessa linha de processo, a gente conseguiu um resultado muito grande, não? Né? Então, um processo, ele pega informações do SAP, a gente tem um trabalhador digital com cérebro de inteligência artificial que tem todas as documentações, né, quase 200 páginas de procedimentos e documentação realmente do cálculo da automação inteligente, e, e tudo isso ele usa essa base de dados para entender se aquele cálculo, se aquela nota que veio, ela tem uma regra de cálculo, e se aquela regra de cálculo foi seguida e o cálculo foi feito corretamente. Então, isso era feito manual, né? O ser humano fazia por amostragem, não fazia 100%, fazia por amostragem algumas verificações, e isso gerava perdas enormes. Está falando de Petrobras, né? Você imagina, independente do tamanho da empresa, a gente sabe que o quanto a inteligência de tributos gera de benefício, né? Você conseguir entender realmente o quanto você está pagando, quanto tem que pagar para pagar corretamente, dentro do prazo, dentro do cálculo certo, elimina e gera uma economia absurda, né? Ainda mais para grandes empresas, né? Então, esse analista tributário, consultor tributário, gera todas essas informações, coloca num ambiente otimizado, que um ser humano olha o que foi decidido, somente verifica e faz um papel de aprovador e análise do que foi feito e sugerido pela inteligência artificial. Uma vez que ele faz isso, ele confirma, tudo que ele confirmou é registrado no sistema, né? Então, se fosse fazer somente com LLM pura, a gente não ia conseguir esse resultado, a gente não teria capacidade de coletar todos os dados necessários, né? Não seria capaz de chegar a uma precisão de 94% no cálculo, que é algo inimaginável, né? Tem um caso interessante, né? Quando o Carlos Augusto Barreto, que é o CTO lá CIO da Petrobras, quando ele conta sobre esse case que nós fizemos com ele, ele contou lá no Imagine, na Automation Air, contou agora no RPA Congress que teve aqui em São Paulo, ele fala que o mais interessante de tudo foi o líder dessa área de tributos bater na sala dele, entrar no meio da minha reunião e falar: olha, pela primeira vez em anos, o meu time tributário não vai precisar trabalhar no final de semana. Então, é, aí a gente vê o quanto isso também é importante para a experiência das pessoas no dia a dia das empresas, né? E aí, Acho que teve Vitor? uma mão levantada aí, né? Eu não sei se foi a mãozinha aqui, mas eu Foi queria a só fazer um. Simone. Para a Simone? Então, Foi a Simone. Simone, você tem prioridade. Não, gente, é só uma mera curiosidade nessa apresentação fiscal, né? Como você colocou, ele recebe a fatura do SAP. Essa fatura já é para o faturamento ou é uma fatura para ele fazer uma emissão de um DANF, né? A minha colocação é,
Hoje eu tenho várias regras fiscais para faturamento de medicamentos, independente da origem da minha distribuição para qualquer unidade de federação do país. Tá? Uhum. Então, se essas regras tributárias o robô consegue me sugerir com toda a capacidade de cálculos de repasse, desoneração, tudo que tange ao ICMS, de acordo com o tipo de cliente, se é um cliente que ele é contribuinte, não contribuinte, todas essas regras, ele vai estar buscando e já vai me levar para um faturamento? Sim, ele pode, dependendo do caso, ele vai já ter 100% de assertividade de poder fazer sozinho, mas o que a gente sempre sugere, né, até como regra de segurança do processo, né, sempre é bom passar por um ser humano essas decisões tributárias que têm um impacto muito grande. Ele coloca todas as sugestões de cálculo em um ambiente onde o ser humano interage ali para decidir o que está certo ou não, e ele pode também melhorar ali aquela informação, decidir algum ajuste no cálculo, e em seguida ele toca sozinho a parte de registros. Então, ao invés do ser humano ter que ficar olhando e calculando para ver se está tudo certinho, toda essa verificação, esse cálculo, essa análise é feita por uma inteligência artificial, com base em todo o seu conhecimento, as suas regras de negócio e regras de cálculo, e o ser humano apenas vai ali passar por uma etapa de aprovação. Então, eu posso entender, Vitor e Davi, que se eu colocar uma regra matemática para cálculo da tributação, o meu robô ele vai lá, de acordo com a característica da venda que eu vou ter, ele vai me sugerir, tipo um dashboard, o que é a melhor opção e como que vai ser aquele cálculo, considerando tudo que eu tenho por trás de regras. Não só regras matemáticas, mas regras descritivas de maneira documental também. Você tem uma regra ali descritiva. Quando o ICMS for do tal, tem procedimentos operacionais descritivos, ele também pode ser transformado em informações numa base de conhecimento que a inteligência artificial usa para poder saber o que ela vai fazer de acordo com a realidade. Tá. Inclusive, Simone, nesse particular, eu tenho alguma experiência nisso, transações interestaduais, cálculos de default, diferenças tributárias, isso, para evitar, por exemplo, bitributação, quando você vai fazer, por exemplo, toda a parte de governança de notas de transporte, onde o produto muda de estado, mas continua sendo seu, então ele não pode transitar sem essas guias. Existe uma série, isso aí é um universo, um mundo que a gente pode depois pormenorizar aqui numa outra call, mas existe uma série de nuances fiscais, que é um grande mote, e isso mexe no ponteiro da companhia, que já são automatizadas e que já existe uma base de conhecimentos muito forte nesse tipo de automação. E o importante destacar que, neste particular, a automação faz toda a diferença. Agora, não posso deixar de deixar claro para você que está chegando nesse mundo agora, que é o seguinte: não existe mágica. Nós vivemos num país onde a legislação fiscal ela é muito volátil. Então, nós não podemos... você sabe, você deve saber o que estou falando. Então, assim, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, cada estado faz a moda da casa, a sua legislação estadual. Então, nós precisamos ter, em especial na área fiscal, uma governança, que é isso que o Vitor trouxe aqui. Sim, essa muito base bem. De conhecimento que vocês colocaram, que aonde eu coloquei que seria uma fórmula matemática, onde eu tenho a minha configuração de cálculo. Exatamente. E o robô vai estar lendo e vai me fazer a sugestão do que melhor se adequa de acordo com as características. Perfeito. Então, pessoal, tá claro. Muito obrigada por isso. Imagina. E é bom, foi legal o que o Davi falou agora sobre essa questão da governança.